O Centro Espírita Paz José Cambinda convida a todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa e do planeta Terra, nesse momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Boa noite. Hoje, quarta-feira, dia 23 de novembro de 2022. Estamos reunidos mais uma vez para o nosso encontro virtual na casa de Pai José Cambinda. Damos início com a prece de abertura. Deus, Pai de infinita bondade e justiça, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui para mais uma noite de trabalho. E que possamos aproveitar esses momentos e nos renovar de paz, amor, equilíbrio e otimismo. Momento de refrigério e refazimento para as nossas almas. Que suas bênçãos possam tocar nossos corações, fortalecendo-nos a fé e a convicção do seu amor, que nunca nos desampara. Que assim seja. Faremos a leitura de uma página para a nossa reflexão. Do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, Os Vivos do Além. Eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Lucas capítulo 9, versículo 30. Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não representa base aos movimentos de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados que os procedem na jornada do mais além. Entretanto, nesta passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com 2 entidades egressas da esfera invisível, de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias, encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando o padecimento de infortúnios perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no Tabor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim 2 espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidade, porquanto os amigos do outro mundo que falaram com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados. Não se registrou o fato, declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam da sua nova vida. Teremos na noite de hoje o nosso irmão José Ronaldo, do Centro Espírita Jesus, Maria e José, da cidade de Vassouras. Boa noite, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, né? Que é o capítulo 5, mas especialmente justiça e causa das aflições, tá? Então nós vamos começar com a leitura das 2 passagens do Evangelho de Mateus e de Lucas, que abrem o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiramente, a passagem de Mateus no Sermão da Montanha, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10.
Então, são as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino de Deus, ou o reino dos céus. Depois vem Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21, também uma bem-aventurança. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Essas duas passagens do Evangelho de Mateus e de Lucas são as bem-aventuranças. É Jesus falando para aquelas pessoas que o ouviam há 2000 anos atrás. Observemos que naquela época, no mundo antigo, as condições de vida eram muito, mas muito piores do que mesmo nos países que passam por dificuldades, ou mesmo no caso do Brasil, para determinados grupos sociais, regiões do país mais pobres, grupos socioeconômicos mais vulneráveis, que passam grandes dificuldades. Mas, por exemplo, mesmo nessas situações, nós temos auxílios do governo, do Estado, da sociedade civil organizada, que de alguma forma provê as necessidades, pelo menos básicas, né? Ainda não as desejáveis, mas as básicas para os indivíduos. Mas naquela época não havia nada disso. Uma pessoa que, para poder se alimentar, ela não teria, por exemplo, se ela tivesse sido demitida de um serviço, por exemplo, ela não existia um seguro-desemprego, né? Ela não tinha aposentadoria, ela trabalhava naquele dia, ela não tinha carteira assinada, ela ia trabalhar, todos eram diaristas, aqueles que trabalhavam avulso, né? E aqui existiam aqueles que tinham as terras e trabalhavam as suas próprias terras, mas mesmo aí, muitos deles passavam grandes dificuldades, porque às vezes vinha uma seca, podia vir uma praga, destruir toda a lavoura, e aí a possibilidade até de morrer de fome era muito grande. Então não é uma situação muito fácil. Devemos imaginar que o público de Jesus eram pessoas que morriam na faixa de 40, 35 anos de idade, era a expectativa de vida naquela época. As pessoas morriam das doenças mais simples, porque não havia medicina, não havia hospitais. E todos os males psíquicos não tinham tratamento. Eram tratados como problemas espirituais, muitos deles corretamente problemas espirituais. Então, assim, como será que as pessoas que ouviam Jesus, como eles interpretavam essas passagens que diziam bem-aventurados vós que sofreis agora, bem-aventurados os aflitos? Essa é uma questão importante para nós, né? Há duas explicações para nós entendermos isso. Uma é mais comum a quase todas as religiões, é a promessa de uma vida futura onde exista a felicidade, onde estejamos mais próximos de Deus. Essa promessa de uma vida futura praticamente faz parte da maioria das religiões, da maioria. Não exatamente de todas, mas praticamente todas elas propõem, de alguma forma, que você encontrará no futuro uma felicidade para aqueles que seguiram um caminho proposto por aquela religião. Basicamente, isso caracteriza praticamente todas as religiões. O cristianismo e o evangelho pregado por Jesus não era diferente nesse sentido. Jesus também pregava uma expectativa futura de um mundo regenerado. Não com essas palavras. Mas ele prometia às pessoas que mais à frente, passado toda essa turbulência em que eles viviam, se eles agissem corretamente, tivessem fé, honrassem todos os seus compromissos espirituais, seus deveres perante Deus e suas leis, eles encontrariam esse mundo futuro. Então, esse era um dos fatores que mostrava o porquê que o indivíduo que sofria naquela situação, ele poderia se sentir assim mais consolado pelo fato de que ele herdaria, vamos dizer assim, esse reino de Deus.
uma das dimensões desse reino de Deus, que é uma dimensão futura, porque o reino de Deus não é só essa dimensão futura, ele é mais abrangente, né? Mas uma das dimensões do reino de Deus é essa promessa futura. Mas será que só isso era suficiente, ou será que só isso resumia a mensagem do Evangelho? Nós diríamos que não. A mensagem do Evangelho também prometia uma realização já naquela existência, não necessariamente só no futuro. Também seria possível já naquele momento começar a usufruir desse reino de Deus. Jesus fala isso em várias passagens, quando ele responde, por exemplo, aos enviados por João Batista, quando João Batista já estava preso em Maqueronte, na fortaleza de Antipas, antes de ser morto, quando ele responde a João Batista que quando João Batista pergunta a ele se ele realmente era aquele que haveria de vir, ou se ainda haveria outro, né? E Jesus responde, olha, os pobres são evangelizados, os leprosos são limpos, os coxos andam, os cegos recuperam a visão, os demônios são expulsos. Ou seja, ele responde indiretamente dizendo, já está acontecendo a presença do reino de Deus aqui, junto de todos que estão procurando o caminho. E isso é maravilhoso. Há uma outra passagem que ele é acusado de expulsar os demônios por Beelzebu, e Jesus é acusado por alguns judeus que estavam naquele momento contra ele, possivelmente fariseus, né, ou alguns outros doutores da lei. E Jesus responde, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, por quem vós expulsais? Dedo de Deus era também uma forma de se referir à maneira como Deus agia, atuava junto à humanidade, né? É como se fosse o sopro de Deus. Então, o dedo de Deus, o sopro de Deus, esse é o mecanismo pelo qual Deus atua junto à humanidade. Então, isso é o reino de Deus já na Terra, a manifestação do reino de Deus na Terra. E tem várias passagens em que Jesus vai colocando esse sentido para a presença da Boa Nova, do Evangelho. O reino de Deus já está se manifestando. Então, ele é também uma expectativa futura, mas já é uma expectativa presente. Então, nesse aspecto, devemos entender que os ouvintes de Jesus, eles percebiam um reino futuro, mas também já um reino presente ele se manifestando. E nós vamos ver daqui a pouquinho como esse reino presente, esse é o mais importante para nós, pode impactar nossas vidas hoje, essa noção de um reino presente. Mas primeiro vamos para a seguinte questão: causas atuais e causas anteriores das aflições. Nas causas anteriores, nos fatores anteriores das aflições, dos sofrimentos que passamos, nós vamos encontrar aí em ação sempre os mecanismos kármicos, né? Esses mecanismos kármicos, ou seja, transgressões da lei divina em vidas anteriores, ou na erraticidade, enquanto estávamos no plano espiritual também podemos fazê-lo, mas com mais intensidade em vidas anteriores, quando encarnados, se manifestam nessa vida. Trazemos esse karma, essa lei, pela lei de ação e reação, trazemos esses mecanismos educativos expressos, então, pela dor, pelo sofrimento, que renova a criatura. Esses são fatores onde a lei do karma está representando o reflexo de uma coisa passada se manifestando agora. Trazemos ela conosco. Ela está dentro do nosso psiquismo. Não temos como nos livrar dela. Temos que transformar o nosso psiquismo de profundidade mediante a transformação dos nossos pensamentos, palavras e atitudes, ou seja, o nosso comportamento. Mas existem também as causas atuais das aflições. Essas são muito, muito importantes. Porque se nas causas anteriores nós não conseguimos lembrar do que fizemos, mas colhemos os frutos disso e temos que encontrar mecanismos de ir melhorando o nosso comportamento para lidar indiretamente e ir transformando essas matrizes psíquicas que estão lá no nosso subconsciente trazendo essa aflição mental, resultado das transgressões passadas, lei de ação e reação atuando, as causas atuais são pelo menos possíveis de serem identificadas, né? Os elementos que geram as dificuldades pelas quais nós passamos. Por exemplo, a falta de planejamento na vida. A pessoa, por exemplo, ela tem uma certa renda,
trabalha, tem uma certa renda, tem o seu emprego, mas não economiza. Ela gasta tudo, poderia até economizar. Digamos, tem pessoas que não conseguem economizar mesmo, porque ganham muito pouco e um custo de vida muito alto. Às vezes a pessoa não tem como fazer isso. Perfeitamente compreensível. Mas muitas das vezes a pessoa ganha um salário um pouco melhor e tem como economizar. Isso é prudência, isso é um ato de disciplina, né, de controle, e você vai colher os frutos disso depois. No momento de dificuldade, você tem uma reservazinha financeira para poder te ajudar no momento de dificuldade. Se você não tem esse cuidado, você pode colher problemas futuros. Uma coisa simples como essa tem lei de ação e reação envolvida, já para essa vida. Por exemplo, uma alimentação inadequada pode produzir um quadro de doença, ou hábitos não saudáveis, por exemplo, fumar. O indivíduo pode desenvolver um câncer no pulmão, ou um câncer de garganta, porque fumou 20, 30 anos, ou desenvolver um infarto, desencarnar às vezes até antes do tempo. Isso aqui é karma, né? Só que é um karma atuando nessa vida. Ou seja, a causa das aflições são atuais, e nós podemos identificá-las. Por isso, sempre que a gente identifica mecanismos que estão errados, vamos tentar corrigi-los, porque a consequência virá, talvez nessa vida, pode ser que não venha nessa. Um camarada pode fumar 4 maços de cigarro por dia, de repente vai desencarnar lá com 90 anos de um atropelamento. Mas ele lesou o corpo físico e espiritual dele. Isso vai ter uma cobrança no futuro, que ele mesmo se impõe pela invigilância em relação à sua saúde, ao seu corpo, que é um patrimônio divino que nos é concedido para a nossa reencarnação. Então, nós vamos cometendo várias transgressões ao longo da nossa reencarnação, e essas transgressões geram, muitas das vezes, resultados imediatos para a nossa vida agora. Então, nós temos, para as aflições, causas anteriores e temos causas atuais para as aflições, sendo que as causas atuais, se nós ficarmos bem vigilantes, podemos já corrigi-las já nesse momento. Vamos colher ainda resultados daquilo que fizemos no passado, nessa vida? Vamos, mas já num nível menor, se a gente já corrige isso de uma vez. Continuar cometendo os mesmos equívocos, os mesmos erros que sabemos que são erros, é pior. Agora, existe um tipo de dor e de aflição que não tem vinculação kármica. Isso é muito importante nós também aqui esclarecermos. Há um livro do André Luiz chamado Ação e Reação. E esse livro, ele traz vamos dizer assim, uma definição sobre a lei de ação e reação muito abrangente. E num determinado capítulo, se eu não me engano, acho que é o capítulo 13, ele fala sobre dor e evolução, dor merecimento e a dor kármica. Né? Dor kármica resultante de erros passados, dor merecimento é um pouco diferente, é aquela que às vezes nós, por merecimento, é induzido em nós um tipo de doença, uma situação qualquer que nos desvia de um caminho errado que nós estávamos tomando. Quantas vezes uma doença nos livrou de ter tido um comportamento totalmente ruim, especialmente quando nós somos mais novos, às vezes, na nossa juventude, poderíamos estar fazendo um monte de bobagens e, às vezes, uma doença temporária nos tira daquele caminho ruim, muitas vezes sem merecimento. Mas esse é um tópico à parte, nós não vamos ver hoje. Nos interessa muito a dor e evolução. O que é a dor e evolução? Dor e evolução é uma dor inerente ao planeta Terra, por ser mundo de provas e expiações. Qualquer espírito que reencarna na Terra pode ser, e aí até é bom até destacar, se é um espírito missionário, um espírito muito evoluído, ele sofre também aqui na Terra. Não há nenhum espírito evoluído que viveu na Terra que não sofreu, sem precisar, do ponto de vista da lei do karma, sofrer. Mas como é que a gente explica isso? O próprio Jesus, ele morre crucificado, o espírito mais evoluído que já viveu na Terra. Como é que se explica isso? Muitos vão dizer assim, não, mas ele fez um sacrifício por nós. Tá, mas o sacrifício não explica sofrer sem que ele merecesse sofrer. Uma coisa não tem a ver com a outra. A gente tenta juntar dois fatores. Eu me dou, eu me sacrifico por uma outra pessoa, por um ato de amor, mas eu estou sofrendo. Nada muda isso. E se eu estou sofrendo, como é que eu administro isso diante da lei do karma? O sofrimento não teria que ser sempre resultado
de um mecanismo kármico que o produziu? Então, existiria um mecanismo kármico que produziu a dor do Cristo? E poderíamos replicar isso em inúmeros exemplos de grandes almas, de grandes espíritos que encarnaram na Terra. Como explicar isso? Bom, a Terra é mundo de provas e expiações. Qualquer espírito superior que encarna aqui não vem com salvo-conduto para a dor. A diferença que acontece é que esses espíritos muito evoluídos lidam com a dor de uma maneira muito diferente da qual nós lidamos. Aquilo que tem um impacto gigantesco sobre nós, e muitas das vezes não é tão gigantesco assim, nós é que transformamos aquilo em algo terrível. Para esses espíritos, aquilo é um inconveniente, seria muito melhor eles estarem no plano sublimado, que é onde eles estão afinizados, com certeza. Mas eles lidam com isso de uma maneira diferente, porque a mente deles, em parte, está aqui na Terra, porque está presa no corpo físico, mas, em parte, ela está num padrão diferente. Eles têm uma fé imensa, um otimismo imenso, uma vontade tão grande de ajudar o próximo e ajudar a humanidade, um amor tão grande pela humanidade, que muitas dessas dores são, digamos assim, atenuadas na sua percepção. Para nós que estamos no nível mediano, dentro do processo aqui da Terra, mediano para o nível do planeta Terra. Essas dores podem assumir características mais intensas ou menos intensas. Mais uma vez, lembrando aqui, estamos falando de dor que não tem característica kármica. Vamos dar um exemplo melhor para nós entendermos. Nós não podemos dizer, gente, que sempre que eu tiver uma cólica, por exemplo, abdominal qualquer, isso é resultado de um problema kármico que eu tive. Não existe isso, tá? Muitos problemas de saúde física são oriundos de questões kármicas e outros problemas físicos não têm nada a ver com problemas kármicos. São simplesmente fatores normais de um corpo, de uma estrutura, de um organismo exposto ao meio que às vezes é hostil. Uma gripe, por exemplo. Se toda vez que você pegar uma gripe, você ficar doente porque pegou um vírus, foi karma? É o karma que te atingiu? Uma lei do karma? Isso não faz sentido, entende? Então, a gente precisa compreender que muitas dos problemas que nós passamos aqui na Terra são inerentes ao mundo, é chamado dor-evolução. Por que vem essa dor-evolução? Vocês lembram, para quem já leu o Evangelho de João, que João usa alguns termos interessantes para se referir às distrações espirituais. Ele usa, por exemplo, a cegueira, estar cego, estar dormindo, estar morto. Quando ele fala que o indivíduo está morto, é que o indivíduo está morto para a compreensão espiritual. O indivíduo está cego para a visão espiritual. O indivíduo está dormindo, ele está distraído, está sonolento, está apático à realidade espiritual. São situações transitórias, né, temporárias, mas elas caracterizam alguém que não está no caminho, que está fora do caminho, que está momentaneamente distraído. Ora, essa distração é comum se nós tivéssemos como objetivo único e exclusivamente viver a matéria. Se a nossa vida fosse toda pautada pela vivência aqui na Terra, material, nós ficaríamos andando em círculos e não evoluiríamos espiritualmente. E é muito fácil nós nos distrairmos, muito, muito fácil. Basta que nós não tenhamos nenhuma diversidade em nossas vidas. Sem qualquer adversidade, nós nos distrairíamos muito. A dor-evolução, ela vem como um mecanismo para nos manter alertas, para buscarmos significado para a existência, para buscarmos sentido, para desenvolvermos nossa fé, para desenvolvermos nossa inteligência, desenvolvermos nossa força de vontade, nossa autoestima. Então, essa dor-evolução, ela tem uma finalidade educativa. Ela não está... o mundo é de provas e expiações, é uma questão de afinidade nossa, tirando os missionários que encarnam aqui por uma outra razão. Mas nós estamos encarnados porque somos compatíveis a nossa condição com a condição planetária. E o planeta é um planeta hostil, entre aspas, vamos dizer assim, porque ele não nos deixa ficar nessa distração. Nós somos o tempo todo estimulados por essa dor-evolução. Vamos dar um exemplo para nós entendermos melhor. Dor-evolução está muito relacionada à percepção que nós temos dela e à maneira como nós vivemos. Todos nós vamos perder um ente querido, correto? Eu estou usando o termo perder, mas não é nem um termo muito, muito adequado, né? Porque o ente não perde um ente querido, mas temporariamente, nós nos afastamos de um ente querido quando ele desencarna.
E para muitas pessoas a gente observa que a perda de um ente querido é extremamente dolorosa, especialmente se ele não acredita na vida após a morte. Se ele não tem essa noção, esse entendimento da vida após a morte, ele entende que acabou tudo se encerrou. E para ele esse sofrimento é muito, muito grande. Para quem tem esse entendimento da vida após a morte, sabe que até o seu próprio comportamento influenciará a condição desse espírito, que está agora no plano espiritual, um comportamento adequado vai ajudar muito esse espírito. O sofrimento dessa pessoa será muito menor e muito mais facilmente ele vai se libertar daquela dor e transformar aquilo num aprendizado. Então observe que você pode ter duas pessoas passando pela mesma prova da perda de um ente querido, a mesma dor e evolução, e não podemos falar aqui nem em dor kármica, porque todos nós iremos perder vários entes queridos durante nossa existência, e não há espírito que não vai passar por isso, né? Independente de questões kármicas, porque é da natureza que nós reencarnemos, fiquemos um tempo aqui, depois já precisamos retornar ao plano espiritual. A questão de como nós vamos lidar com isso, tanto quem desencarna como quem fica, vai pelos valores que nós adquirimos. Então observem que o ato de desencarnar pode ser sofrimento e pode não ser. Depende de como nós entendemos ele. Por isso que ele não tem característica kármica. Ele tem uma característica de educação. Quanto mais espiritualizados estivermos, mais vamos saber lidar com essas perdas. Vamos imaginar o seguinte: eu tenho uma grande perda financeira. Fui demitido, ou então perdi minha casa, ou então minha firma faliu. Essas perdas financeiras fazem parte disso. Às vezes pode ser resultado de uma má gestão que você fez. Kardec chama atenção para isso também, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala causas atuais das aflições. Muitas das vezes é a nossa invigilância, nós arriscamos, nós fomos temerários na administração dos nossos bens, dos nossos recursos, não estudamos adequadamente. Então existem coisas que estão ligadas a mecanismos kármicos, tem outras que não, você faz tudo certinho e as coisas simplesmente não dão certo, porque há uma dinâmica muito complexa, por exemplo, no empreendedorismo. E, de repente, você perde aquilo tudo por uma série de razões que você não tinha nenhum controle. E se você for uma pessoa extremamente apegada à matéria, aquilo vai te deixar muito mal. Se você não for uma pessoa tão apegada à matéria, você tem mais chances de não ficar tão afetado por aquilo, não sofrer tanto e ainda conseguir dar a volta por cima e recomeçar novamente. Porque você entende que tudo que nós temos de bens materiais, na verdade, é um empréstimo de Deus para nós enquanto estamos encarnados, não é uma posse nossa. Né? Nós não somos donos do nosso carro, da nossa casa, da nossa roupa, não somos donos nem do nosso corpo. Ele é emprestado por Deus para que nós pudéssemos aqui, então, exercer o nosso livre-arbítrio, né? E aprender e evoluir. Então, esse entendimento do desapego também é profundamente benéfico, e nós somos o tempo todo provados pela dor e evolução para ver se nós estamos realmente aprendendo. Se está sendo produzido transformação íntima, e transformação íntima é o quê? É mudança comportamental. Mudança no pensamento, mudança na palavra, mudança na atitude. Pensamento, palavra, atitude caracteriza comportamento. Se você começa a produzir essa mudança comportamental, você começa a lidar com essa dor e evolução num patamar diferente, ela te afeta menos, sinal de que você está aprendendo. Ela é o nivelador para a gente. Ela nos ajuda a não ficar distraídos, a não ficarmos distraídos, a não dormirmos, a não ficarmos com os olhos fechados, cegos ao que está acontecendo, a não morrermos espiritualmente, digamos assim, diante da realidade espiritual, né? Que é a realidade verdadeira por trás de todas as coisas, porque por trás de nós que estamos aqui nesse momento há os nossos espíritos, falando, ouvindo, entendendo, né, buscando entendimento dentro das lições trazidas pelo Evangelho, pela doutrina. Então, na verdade, a forma de lidar com a dor e evolução, e aí nesse caso voltamos lá para a bem-aventurança. Naquela época, quando Jesus falava bem-aventurados os aflitos, as aflições muitas das vezes são benéficas. Não estou querendo valorizar aqui uma espécie de um masoquismo, que nós temos que sofrer para ser... Não é isso que nós estamos falando. Mas no atual estágio evolutivo nosso, se nós não tivéssemos esses elementos de estímulos que a dor traz, nós facilmente ficaríamos distraídos. A nossa marcha evolutiva seria muito, muito mais lenta.
Ao mesmo tempo em que, quando nós alcançamos um certo nível de entendimento do que nós estamos fazendo aqui na Terra, essa dor e evolução ela é sentida com muito menos intensidade. Então, é um sinalizador para a gente que nós estamos indo bem dentro da nossa tarefa. A dor é inerente ao nosso mundo, gente. Não tem como nós escaparmos desse processo. E, obviamente, a forma como vamos lidar com isso, como nós falamos aqui, é basicamente resultado da maneira como nós vivemos. É mais material ou é mais espiritual? Quanto mais material, mais vamos sofrer. Porque nós não temos expectativa além da matéria. E se a matéria nos é tirada, o que nós temos então para, digamos, exercer a nossa felicidade? Nada. Ela foi tirada da gente. Imagina que toda a sua vida foi dedicada a ter a posse de alguma coisa, ou apego imensurável a uma determinada pessoa. E essa pessoa tem que ir para o plano espiritual. Como é que vai ser? Então, essa falta de percepção do mundo espiritual, o excesso de apego, a falta de entendimento do conceito de impermanência de todas as coisas materiais, a falta do exercício da compaixão, da empatia pelo próximo, porque isso é um elemento que é extraordinário, porque nós podemos exercer a compaixão encarnados ou desencarnados, né? E também a compaixão e o desejo de felicidade para as outras pessoas acaba se transformando para nós um objetivo também, junto com outros objetivos da nossa vida, passa a ser um dos objetivos da nossa vida. Então isso agrega muita coisa para a nossa existência, né? Cada dia de nossa existência ela se torna mais rica dentro desse processo. Então, assim, nós gostaríamos de encerrar esse estudo voltando aqui às bem-aventuranças, quando Jesus falava, ora, se o reino de Deus estava, então, já manifesto, uma dimensão do reino de Deus, que também pode ser traduzida por soberania divina, já estava manifesta na presença de Jesus, nos exorcismos, nas curas, das mais curas psíquicas e curas físicas que ele realizava, das palavras de esclarecimento que ele trazia. Então, ele estava projetando uma bem-aventurança futura e projetando uma bem-aventurança presente também. Isso é muito importante, porque a gente fica olhando o Evangelho achando que essa bem-aventurança é sempre futura. Não, ela é presente também. Ela mostra que se o indivíduo souber viver cada dia com fé, com esperança, com dignidade, com mudança comportamental, ele vai lidar com essas adversidades com sabedoria, vai evoluir espiritualmente, enquanto que aqueles que estão iludidos pela matéria, por isso que Jesus falava da dificuldade da riqueza, não que ele proibisse a riqueza, mas que a riqueza tende a distrair o indivíduo desses valores, então tem que tomar muito cuidado. Se bem utilizada, ela é ótima, mas se mal utilizada, ela é problemática, né? Assim como a pobreza também, se mal vivida, ela vai trazer ódio, rancor, amargura, sentimentos ruins. Se bem vivida, ela poderá, independente do indivíduo, continuar tentando crescer na vida, tentando obter melhores condições socioeconômicas, mas ela será para ele também muito importante do ponto de vista evolutivo. Então, o Evangelho se mostra presente nas nossas vidas nos dias de hoje, mostrando que, principalmente realçando que essa presença do Reino de Deus junto de nós, já manifesta na Terra, manifesta nas nossas orações, manifesta quando nós somos gratos à obra divina, ela faz com que a nossa vida, especialmente a compaixão, a procura de tentar ajudar o próximo de alguma forma, através da oração, né? Simples oração por uma pessoa que está doente, uma pessoa que está precisando, tudo isso já são exercícios que nos aproximam dessa espiritualidade, fazem desenvolver de nós essa espiritualidade, essa semente divina, somos filhos de Deus, né? E, portanto, essa dor e evolução, ela contribui dentro desse mecanismo para o nosso crescimento espiritual. E tudo depende, basicamente, da forma de nós vivermos a nossa vida, e nós espíritas especialmente, trazendo o Evangelho, trazendo o Espiritismo para a nossa existência. Muito obrigado, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco, por hoje e sempre. Que assim seja. A seguir, elos que unem. Momento dedicado aos espíritos desencarnados que procuram a casa de Pai José Cambinda. Senhor, fazei de mim
um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja treva. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar. Porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. É chegado o momento da falange indiana. Essa falange, comandada por Arthur, atua em nossos pensamentos. Busquemos uma posição confortável para recebermos esses amigos que também fluidificarão as nossas águas.
Hora de agradecermos todas as bênçãos recebidas aqui nesta noite. Que os bons espíritos possam nos ajudar a pôr em prática todos esses ensinamentos recebidos. Que sintamos fortalecidos na prática do bem e do amor ao próximo. Deus, meu Pai, Jesus, mestre e amigo, agradecemos mais esta oportunidade de trabalho profícuo no bem. Que possamos continuar em sintonia com esses trabalhadores espirituais que nos proporcionam essas bênçãos aqui nesta noite. Jesus, ajuda-nos a vencermos a nós mesmos e a buscarmos nosso crescimento moral e espiritual. Maria, Mãe Santíssima, cubra-nos com seu manto sagrado hoje e sempre. Que assim seja. Convidamos a todos para o nosso próximo encontro no dia 30 de novembro de 2022. Boa noite e que possamos continuar em sintonia com a espiritualidade maior. Fiquem todos com Deus.